Maria e lhe dá as boas novas da sua gravidez. Ela estaria gerando o Salvador. Maria, ao receber a notícia, ela declara no verso 38 do capítulo 1 de Lucas: então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Está aqui a serva do Senhor, e que se cumpra em mim conforme a tua palavra. O chamado de Maria mostra o quão útil foi às mulheres no ministério de Cristo, e mesmo estas mulheres, após o ministério de Cristo, principalmente no ministério do apóstolo Paulo. Tendo em vista isso, eu gostaria de trazer uma palavra: mulheres que cumpriram o seu chamado. Gostaria de trazer alguns exemplos à luz das Escrituras, e eu vou me ater apenas ao Novo Testamento, porque se abríssemos o leque aqui, nós estenderíamos muitas e muitas mulheres de Deus que fizeram a diferença. A Bíblia, ela revela que Deus é um Deus que nos chama. A redenção e a história da redenção, homens e mulheres foram usados por Deus para cumprir o seu plano. Deus ainda chama homens, Deus ainda chama mulheres. O seu chamado não é particularidade humana, o chamado divino é uma iniciativa do alto. É Ele que decide chamar, é Ele que escolhe a quem chamar. Ele escolhe, Ele capacita, Ele direciona e Ele estabelece seus propósitos. Toda vez que Deus chama alguém, Deus, Ele chama com um objetivo específico. Pessoas que são chamadas por Deus, elas se manifestam de diversas formas, como liderança, serviço, intercessão, hospitalidade, discipulado, testemunho e tantos outros exemplos de disponibilidade de alguém que está pronto a cumprir o chamado do Senhor. No Novo Testamento nós encontramos muitas mulheres que foram usadas por Deus para cumprir o chamado divino. E eu quero iniciar falando de Maria. Maria, a mais bem-aventurada entre as mulheres, a agraciada de Deus, aquela que foi escolhida para gerar o Salvador. Dentre tantas mulheres, ela foi escolhida para gerar do Espírito Santo nosso Senhor. Poderíamos ter muitas outras mulheres, mas Deus decidiu escolher Maria. Não sabemos os critérios que Deus utilizou, eu só sei que Ele a escolheu. Isso mostra a soberania de Deus nas suas escolhas. Quando você olha para si mesma, quando você olha para si mesmo, talvez você se pergunte: por que eu? A resposta é que Deus, na sua soberania, decidiu escolher você. Não tem o que questionar, não tem o que argumentar. Afinal de contas, não são suas habilidades nem a sua bondade que levou Deus a te escolher, porque afinal de contas estávamos mortos em nossos pecados, mas Jesus foi, nos salvou, nos lavou, nos remiu e estabeleceu seus desígnios e propósitos para a gente caminhar neles. Foi Ele quem te escolheu. Assim como Ele escolheu Maria, Ele também escolheu você, Ele também escolheu a cada um de nós. E a palavra de Maria para o anjo Gabriel: eis aqui a tua serva, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. A disposição de Maria em obedecer ao chamado de Deus merece destaque. Eis aqui a tua serva. Aquilo poderia lhe resultar muitos problemas.
ela ainda não era casada, como apareceria uma mulher grávida, e a reputação dela, e todo um transtorno que poderia causar no seio familiar e na sociedade. Só que a preocupação de Maria não sobrepôs a obediência ao chamado. Muitas vezes nós colocamos as preocupações na frente do chamado, e Deus está nos dizendo: você obedeça ao chamado, e as preocupações, Ele vai se encarregar de cumpri-las. Deus já pensou em tudo. Deus já tinha falado com José, Deus já tinha falado com Isabel, Deus já tinha falado com Zacarias, já estava tudo muito bem alinhado. O que ela precisava viver? Viver o propósito e fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente fica com medo de viver o chamado que Deus nos fez, preocupados com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão pensar, e às vezes nós não fazemos o que fez Maria: eis-me aqui. A palavra de ordem para cumprir o chamado de Deus é o que Maria fez: eis-me aqui, cumpra em mim a tua palavra. Quando a gente se dispõe, quando a gente deixa, quando a gente permite o chamado de Deus se cumprir em nossa vida, todas as coisas que Ele projetou para vivermos vão sendo realizadas tempo ao tempo, dentro da vontade perfeita e agradável que vem dEle. Precisamos fazer o que fez Maria, se dispor a viver o chamado de Deus. Eu poderia destacar também a hospitalidade de Marta. Algumas pessoas olham para Marta como uma figura muito emblemática. Algumas pessoas rotulam Marta como alguém sem devoção, alguém sem comunhão, sem intimidade com Jesus. Mas Marta, ela desempenha um papel muito especial quando nós olhamos para o todo. Afinal de contas, ela, mais do que ninguém, sabia servir. A hospitalidade dela era inigualável, ninguém mais servia como ela. A hospitalidade de Marta mostrou que muitas vezes o amor pode sim ser expressado por meio do serviço. Nós expressamos o nosso amor por meio da adoração. Nós expressamos o nosso amor por meio da nossa devoção, orar, jejuar, levantar a mão, dar glória a Deus e aleluia aqui na igreja. Mas sim, conseguimos manifestar o nosso amor por Deus através do nosso serviço. Marta, ela queria fazer de tudo para servir da melhor forma a Cristo, e às vezes, quando queremos fazer o melhor, sim, erramos em muitas ocasiões. Mas Jesus nunca corrigiu Marta para fazê-la desistir de servir. Não. Quando Jesus a corrigiu, é porque ela estava ansiosa demais enquanto servia. O problema não estava no servir, o problema estava na ansiedade do seu coração, que atrapalhava servir da melhor forma. Enquanto você estiver com seu coração em Jesus, suas mãos podem servir da mesma forma. Se as suas mãos servem a Jesus, o seu coração precisa estar inclinado para Ele. Era isso que Jesus estava tentando explicar para ela. Suas mãos eu recebo, seu serviço eu recebo. Agora não deixe a ansiedade atrapalhar a sua devoção. Não deixe a ansiedade atrapalhar o seu coração de me servir de verdade. Não sirva só por fora, sirva também por dentro. Se inclina, como fez sua irmã, cantado agora nessa canção. Como Maria, que estava aos pés. O chamado de Maria era um tanto diferente do chamado da sua irmã. Uma preocupada com a hospitalidade, a outra preocupada com a devoção. Uma preocupada em arrumar a casa, a outra preocupada em ouvir a palavra. Uma preocupada em dar o seu melhor de forma prática, a outra preocupada em dar o seu melhor em forma de adoração. Mas as duas cabem no mesmo espaço. Uma não precisa anular a outra, porque as duas se completam. Maria e Marta se completam.
Que o nosso coração seja o de Maria e que as nossas mãos sejam as de Marta. Glória a Jesus. Que o nosso coração se incline aos pés do Salvador como o de Maria, mas que as nossas mãos desempenhem o trabalho árduo que Marta desempenhava. Esse é o crente que agrada a Deus e que cumpre o seu chamado. Nós podemos destacar também a nossa irmã Lídia. Olha aí a Lídia, né? A Lídia, ela recebeu o Evangelho quando Paulo pregou. E a Bíblia diz que ela abriu a sua casa para receber muitos missionários e também ajudar o apóstolo Paulo a levar o Evangelho por toda a região de Filipos. Quando Lídia abre a porta da sua casa, ela mostra que o Evangelho pode alcançar muitas pessoas através da nossa hospitalidade. Ela não era a boca que levava o Evangelho para pregar, mas ela impulsionava as bocas que pregavam o Evangelho. Não era ela a pregadora das multidões, mas era ela que investia, que sustentava e que abençoava os pregadores da multidão. Então Lídia merece um destaque nessa lista de mulheres que cumpriram o seu chamado, porque ela se converteu ao Evangelho e se dedicou com zelo e devoção a levar esse Evangelho na forma que ela foi utilizada. Eu posso também dar um destaque para as 3 Marias, não são as estrelas, ok? As 3 Marias da Bíblia. Marcos capítulo 15, versículo 40 e 41, Marcos 15, 40 e 41, estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, a acompanhavam, ou melhor, ou acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras, que haviam subido com ele para Jerusalém. Nós temos Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Maria Salomé. Estas estavam aos pés de Jesus, estavam observando Jesus de longe, mas o fato na crucificação elas estarem longe, não significa que durante a vida dele não estiveram por perto. É muito importante destacarmos que a distância delas para a cruz não significa que elas também estavam distantes das palavras de Jesus, porque enquanto Jesus servia em seu ministério na Galileia, as 3 o acompanhavam e o serviam. O servir destas mulheres foram muito significativo. Elas ajudavam o ministério de Jesus, como tantas outras mulheres também ajudavam. Eu também cito Lucas capítulo 8, versículo 1 ao versículo 3. Não foi só Maria Madalena, não foi só Salomé e Maria de Tiago. Outras mulheres também cooperaram no ministério de Jesus. Observe, Lucas 8, 1. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Serviam com seus bens. Investiam financeiramente no ministério de Jesus. E Jesus nunca disse não para elas. Jesus nunca as proibiu de ofertarem no seu ministério, porque Jesus entende que atos de serviço competem a todos, homens e mulheres. Ele recebia as ofertas dessas mulheres,
mostrando para mim e para você que as mulheres sim podem ser investidoras, pode sim ser suporte, base para o evangelho ir mais além. O evangelho de Jesus, ele avançou e alcançou muitos sinais e milagres no verso 1, porque no verso 2 e no verso 3 tinha mulheres que serviam a ele com seus bens. A jornada de Jesus era cara com seus discípulos. Ele precisava comer, precisava dormir, precisava tomar água, precisava um monte de coisas, e essas mulheres investiram, e ele aceitou a oferta delas, porque estas mulheres estavam prestando um serviço ao ministério de Cristo. Nós podemos destacar algumas mulheres que serviram não só Jesus, mas também serviram ao apóstolo Paulo na obra de Deus. Deixa eu destacar duas mulheres que têm um nome um tanto incomum: Evódia e Sintique, ou Sintique, né? Filipenses 4, versículo 2 e 3. Paulo, ele dá uma nota especial a estas mulheres, Evódia e Sintique, que elas pensem concordemente no Senhor. Então veja, no verso 1, no verso 2, o melhor dizendo, o apóstolo Paulo estava rogando para que essas duas servas de Deus estivessem de comum acordo. É muito provável que houve um desentendimento entre elas, o que é muito comum na obra de Deus, o desentendimento. Um pensa de um jeito, outro pensa do outro, um gosta do azul, outro gosta do rosa, e assim sucessivamente. Ninguém é igual, todos nós temos pensamentos diferentes. Paulo, ele pensou em voltar na segunda viagem missionária junto com Barnabé. Barnabé pensou em levar João Marcos e Paulo falou que não queria, e houve desavença entre eles, cada um pensou de um jeito, um seguiu para um canto, outro seguiu para o outro. O importante é manter a comunhão, e a oração de Paulo, a vontade de Paulo é que essas duas se entendessem. E por que Paulo destacou isso? Veja, que no verso 3, Paulo, ele cita o seguinte: a ti, fiel companheiro de jugo, de trabalho, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho. Percebe? Juntas se esforçaram comigo no evangelho. Eram duas servas de Deus que trabalhavam juntas, mas por algum motivo elas estavam discordando. E o que Paulo queria? Que as duas, por intermédio do servo de Deus que Paulo estava escrevendo, para que as duas se juntassem de novo, porque chamado não se faz sozinho, chamado se faz junto. Glória a Deus. Chamado a gente se cumpre sempre com o apoio do outro, sempre com o apoio da outra. Quem acha que é chamado e quer fazer tudo sozinho, não entendeu nada do que é chamado. Nós precisamos uns dos outros. Se estamos desentendendo com alguém, a vontade de Deus, através de Paulo, é que elas se reconciliassem, é que elas permanecessem juntas. Deus te chamou para caminhar junto, Deus te chamou para andar junto, em unidade, em propósito, em comunhão, para que o evangelho seja levado mais além e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Se tem um homem que reconhece o trabalho de mulheres, esse homem chama-se Paulo. Romanos capítulo 16, eu não vou ler todo o capítulo, mas esse capítulo eu posso chamá-lo de o capítulo das mulheres, porque Paulo, ele cita nesse capítulo de Romanos 16, o nome de muitas mulheres. Ele cita o nome de Febe, ele cita o nome de Priscila, ele cita o nome de Maria, ele cita o nome de Trifena, ele cita o nome de Trifosa, ele sente, não precisa rir, viu gente, não ri, é pecado rir, ele cita o nome de Pérside, a mãe de Rufo, ele cita o nome de Júlia, e todas estas mulheres têm algo em comum, e o que é, pastor? Ele diz o seguinte: elas trabalharam muito, não é pouco, trabalharam
muito. Todas que são citadas, de alguma forma, Paulo enaltece o trabalho destas mulheres. Febe abriu a porta da sua casa para receber a igreja. Priscila ajudou seu marido a discipular Apolo e tantos outros discípulos. Maria, Trifena e outras mulheres trabalharam muito, serviram o reino de Deus. E Paulo dedicou um capítulo para enaltecer o trabalho destas mulheres. Louvado seja Deus pelo trabalho das mulheres. Louvado seja Deus pelo que Deus tem feito através das mulheres. As mulheres nem glória pode dar, né, irmão? Ah, obrigado. Obrigado, seu glória. Glória a Jesus. Meus irmãos, outras mulheres que merecem destaque, agora na área da intercessão, mulheres intercessoras, que mostraram seu devido valor. Eu quero destacar Ana, Lucas capítulo 2, versículo 36 e 37, nós estamos falando de mulheres que cumpriram seu chamado, que se dispuseram como Maria, que trabalharam como Marta, que se devotaram à sua vida, como a nossa Maria de Betânia, que serviram o ministério, como muitas mulheres que serviram o ministério de Paulo, que serviram o ministério de Jesus também. Agora, eu destaco mulheres que cumpriram o seu chamado, mediante a intercessão, ou a oração. Ana, capítulo 2:36, estava ali, uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejum e oração. Glória a Deus. Ela ficou viúva precocemente, depois de 7 anos de casada, o marido faleceu, ela decidiu não se casar de novo, e ela escolheu estar no templo, servindo ao Senhor. Foi uma escolha dela, foi uma decisão dela. Chamado também passa pelo campo da decisão. Eu devo decidir viver o que Deus colocou para mim viver. Muitas pessoas vivem um chamado hollywoodiano, um chamado de promessas, um chamado de flores, e ele fica numa expectativa de um cinema, esperando as coisas acontecerem, e ele não toma decisões simples na vida, não toma decisões óbvias na vida, como orar mais, como jejuar mais, como ler mais a Bíblia, como avançar nas coisas de Deus. São decisões diárias que a gente precisa tomar para viver esse chamado. Mas muitas pessoas se dizem chamadas por Deus, mas não tomam as decisões que devem ser tomadas. Ó, pastor, Deus me chamou para ser pregador. É verdade? É. Qual é a decisão que você está tomando hoje de ler a Bíblia? Qual é a decisão que você vai tomar amanhã de fazer um curso teológico? Qual é a decisão que você vai tomar diminuindo sua rotina de vida com coisas supérfluas para se dedicar a coisas profundas das Escrituras? São decisões diárias que você precisa tomar para viver esse chamado. Ah, pastor, Deus tem um chamado da minha vida de cantar. Ok, quais são as decisões que você está abrindo mão para viver uma técnica mais aprimorada na música? Deus tem alguma coisa para você, então tome decisões que te levem para isso. Se Deus tem um chamado na sua vida, tome decisões diárias que te empurram para isso. Pense no amanhã, pense no depois, pense no agora, e se levante tomando decisões todos os dias. Essa mulher tomou uma decisão. Qual? Eu vou viver minha vida exclusivamente para o Senhor. Ela tinha todo o direito de casar, sim ou não? Era viúva. Ela tinha todo o direito de casar. E por que não fez? Porque ela tomou uma decisão na sua vida: viver exclusivamente para Deus.
não havia erro nenhum se ela tomasse a decisão de se casar e viver para o marido. Mas ela escolheu não viver mais para o homem, ela escolheu viver para Deus. Quais têm sido suas decisões? Quais têm sido suas escolhas? Quais têm sido seus posicionamentos? São eles que determinarão se você viverá ou não o chamado de Deus de forma autêntica. Ela tomou decisão. Qual a decisão? Eu vou dedicar minha vida ao jejum, vou dedicar minha vida à oração, noite e dia eu vou estar na presença do Senhor, o servindo no templo, e a Bíblia fala que ela não se afastou do templo. Deixa eu abrir um parênteses e te dizer, não se afaste do chamado de Deus. Não se afaste daquilo que Deus chamou para você viver. Nunca se afaste 1 centímetro sequer do propósito e da vocação que Deus tem na sua vida, porque se você se afastar um pouquinho daquilo que Deus te chamou para viver, você vai se embaraçar com coisas que Deus não te chamou para viver. E nós temos um monte de gente na igreja embaraçado com coisas que Deus não te pediu para fazer, enquanto que aquilo que Ele te pediu para fazer, você não faz. Deus não te chamou para fazer tudo, Deus te chamou para fazer o que Ele determinou para você. Aí tem gente que quer fazer de tudo na igreja, tem gente que quer fazer de tudo que vem à mão, tem gente que quer fazer de tudo um pouco, e não faz nada com excelência. Se dedique, não se afaste daquilo que Deus tem para você, coloque a sua vida e seu coração naquilo que Deus te chamou para viver, e Deus será glorificado na tua vida. É para isso que você vive. Se você abandona isso, você perde todo o objetivo de vida. Não se afaste do teu chamado. Ana não se afastou, nem por um dia. Ela se dedicou em jejum, se dedicou à oração, e por décadas, ela foi marcada como uma mulher intercessora, e ela teve o privilégio de receber Jesus ainda pequeno, o privilégio de encontrar com Jesus. Só que o texto fala que ela testemunhava acerca de Cristo. Veja o verso seguinte, por favor. E chegando naquela hora, dava graças a Deus, e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Preste atenção nesse texto. No verso 36 e 37, ela é apresentada como uma mulher que ora, como uma mulher que jejuma. Ela é apresentada como uma mulher que não se afastava do templo. O Messias chegou em forma de criança, ela viu o Messias, ela viu Jesus, e no verso 38 diz que ela anunciava Jesus para todos os que habitavam em Jerusalém. Quando a gente não se afasta do nosso chamado, quando a gente toma decisões sérias e comprometidas com oração e com jejum, nós nunca nos afastaremos de anunciar Jesus. Não existe chamado se aquilo que falamos não aponta para Jesus. De novo, não existe chamado se aquilo que falamos não aponta para Jesus. Eu sou pregador, sua pregação aponta para Jesus? Então você é pregador de verdade. Agora você prega tudo menos Jesus, sua pregação é falsa. Porque só existe mensagem do Evangelho se a essência dela aponta para Cristo. Eu sou cantor, aquilo que você canta aponta para Jesus, então Deus te chamou como adorador de verdade. Mas se aquilo que tu canta nunca aponta para Cristo, suas músicas não correspondem a uma adoração sincera. Tudo que eu fizer na igreja ou fora dela precisa apontar para Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Seu chamado precisa girar em torno de Jesus. Ele é o eixo principal. Ele é a pedra de esquina, é para Ele que a gente tem que olhar, e é nele que a gente tem que viver. Por Ele existimos e nele nos movemos. Jesus é a essência do nosso chamado. Maria, mãe de João, ela tinha uma casa de oração dentro
da sua própria casa. Atos capítulo 12, verso 12, e nós já estamos partindo para a conclusão. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Nós tínhamos a oração que era feita no templo, porque Atos 2 diz isso, todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações. Isso significa que sim, no templo havia horários específicos de oração. Paulo, Pedro e João caminhavam para o templo à hora da oração. Isso significa que sim, no templo nós tínhamos oração, mas também na casa da Maria, mãe de João, nós tínhamos um núcleo de oração. E por sinal, foi aqui nessa casa em que eles estavam reunidos, que Deus enviou um anjo para libertar Pedro. E quando Pedro saiu da cadeia, diz o texto que ele veio exatamente para esta casa aqui. Esta casa de oração não era só um lugarzinho onde algumas pessoas se reuniam esporadicamente para falar com Deus. Era um lugar consagrado para receber a igreja e invocar a presença do Senhor. Era uma casa com sentido espiritual e estratégico, onde as pessoas buscavam a presença de Deus. Você tem uma casa que invoca o Senhor? Você tem um lugar onde Deus pode ser invocado? O ambiente da sua família, o ambiente da sua casa é uma atmosfera onde o Deus Todo-Poderoso pode se revelar. Você se reúne com a sua família para buscar a Deus, não apenas no templo, mas também na sua própria casa. Maria reunia a família para orar. Maria reunia a igreja para orar. A casa de Maria era uma extensão da igreja. Será que a nossa casa também é essa mesma extensão? Será que Deus se revela também dentro do nosso lar? Ou Ele se revela apenas no templo? Nossa casa precisa estar aberta a reuniões de oração. Nossa casa precisa estar aberta a reuniões de adoração. Nossa casa precisa estar aberta à presença e à manifestação de Deus. 2 Timóteo 1:5. Eu estou pulando aqui, viu, gente? Porque tem muita gente para falar. Mas o horário já está chegando. 2 Timóteo 1:5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Paulo falando isso para Timóteo. Timóteo, a fé que habita em você um dia habitou. Aí ele fala, primeiro, na tua avó, Loide. Segundo, na tua mãe, Eunice. E eu sei que agora habita em ti. O chamado de Loide, o chamado de Eunice, aponta para o chamado de ensinar os filhos no caminho do Senhor. Atenção, mulheres. Atenção, irmãs. O maior chamado de vocês é ensinar seus filhos o caminho do Senhor. Glória a Deus. Reduzir a mulher ao núcleo da família não significa desprezo. É trazer você para o propósito original. Você pode ter um chamado aberto, coletivo e reconhecido até no mundo inteiro, mas nada se compara ao chamado interno do seu lar. Seu chamado começa dentro de casa. É a maneira que você educa seus filhos, é a maneira que você se dedica ao lar, é a maneira que você se dedica ao seu marido, que determinam se você tem ou não tem um chamado de Deus. O chamado de Maria começou no ventre. O chamado da mulher, ela começa em casa. A mulher precisa se dispor
a ensinar os seus filhos, porque quando a mãe exerce o seu papel de instrução, de oração e intercessão do lar, as gerações, elas são salvas. Por que salvas, pastor? Porque Timóteo era fruto de um lar, onde a avó e a mãe ensinavam a palavra de Deus, e a palavra de Deus ensinada acrescentou a fé necessária no coração de Timóteo. Timóteo, ele cresceu um jovem religioso, quando se encontrou com um Cristo verdadeiro, mas foi o trabalho da avó, foi o trabalho da mãe, passando de geração a geração, que aquela família se estabeleceu, que aquela família, o diabo não sacudiu, o diabo não tirou do lugar, porque quando nós temos mulheres comprometidas em cobrir o lar, em oração e ministração da palavra, nós teremos filhos fortes, cheios do Espírito Santo, crescendo naquele ambiente. Então, minha irmã, mulher de Deus, nunca se esqueça, você precisa exercer o chamado do ensino dentro da sua casa com os seus filhos. Essas mulheres que tiveram oportunidade de testemunhar, a própria Ana testemunhou falando de Jesus. Eu poderia dar um destaque à mulher samaritana que escolhe testemunhar depois que ela teve um encontro com Jesus, a própria Maria Madalena, a qual tinha sido expulsos 7 demônios, e não sabemos se esses demônios são de prostituição, porque o texto não fala, mas alguns chamam ela de prostituta, quando na verdade a Bíblia não chama, mas isso é outra conversa para outro dia. Maria Madalena, ela teve de Cristo a libertação, e agora ela era uma voz que pregava a libertação. Ela teve 7 demônios que saíram dela, e agora ela era essa voz que levava o Cristo, que expulsava demônios. Eu não sei qual foi o seu passado, mulher. Eu não sei o que você viveu de ruim, mulher. Eu não sei o que você sofreu na sua vida, mulher. Mas Deus te chamou para levar uma voz que liberta, uma voz que restaura, uma voz que leva socorro e esperança. Jesus te libertou para você ser uma testemunha viva. Jesus te libertou para você ser muito melhor do que foram para você. Jesus te libertou para você viver o extraordinário de Deus e pregar o Evangelho para todos os lugares. Você precisa atender o seu chamado. Como é que eu faço para cumprir meu chamado? Você precisa se dispor como Maria. Você precisa servir como Marta. Você precisa orar mais, como Ana. Você precisa investir mais, como Maria Madalena. Você precisa abrir sua casa, como Febe e outras mulheres abriram. Você precisa viver em profunda devoção, como Maria de Betânia viveu. E quando nós estamos dentro desse contexto, aí damos uma resposta positiva ao chamado de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente, que Deus te fortaleça, e que a gente possa estar disposto a viver tudo o que Deus tem para nós. Queria fazer uma oração com você.